Bora lá, pessoal. Bora começar a temporada 2023 do Lealdade em Padrão. Nosso canal, né? A gente fala de Palmeiras, fala dos outros times, fala do que a gente achar relevante ou não. Fala do que a gente achar de importante, a gente põe em pauta, a gente abre o coração, a gente desabafa, a gente fala. O primeiro vídeo da temporada eu gostaria de falar sobre o Palmeiras, naturalmente, mas o que a gente almeja ser essa temporada para o Palmeiras. Mas antes disso, eu gostaria de dar um adendo. Falar um caso importante que aconteceu no final do ano pra cá, que foi a morte do Pelé, do Rei Pelé. Que muitos não souberam separar a figura futebolista, o da vida real, o Rei Pelé com Edson Arantes do Nascimento. E muitas vezes quando você pega uma pessoa que é uma figura mundial e tentar misturar, tentar dizer que um é o mesmo que o outro, que muitas vezes não são, existe um personagem fictício que vive e mora no nosso imaginário, e também tem a pessoa física também, que tem defeitos, como eu tenho, você tem, em qualquer esfera. A parte profissional, a parte pessoal, a parte a qual for da sua vida, mas todos nós seres humanos temos defeitos. E o nosso objetivo, eu acredito que seja que as nossas virtudes se sobressaiam aos nossos defeitos. Mas muitas pessoas não enxergam dessa forma. E muitos tentaram diminuir, ou ainda tentam diminuir, sem motivo aparente ou fortemente aparente, a figura que o Pelé representou para o Brasil, para o mundo, para o futebol. Se eu hoje estou aqui fazendo vídeos falando de futebol em geral, como eu citei, do time que eu torço, Palmeiras, de outras equipes, por quê? É porque eu gosto muito do futebol, e o futebol, quem fez o mundo gostar foi o Pelé. Se hoje existe uma camisa 10 que é entregada a cada time ao craque da equipe, o que a gente acha que é o craque da equipe, o camisa 10, é porque esse 10 veio do Pelé. Se o Pelé tivesse a camisa 78, 1200, seria esse o número do craque. Então, se o Maradona já usou a 10, o Messi usa uma 10, é porque baseado no que o Pelé fez. Hoje o mundo gosta de futebol porque gosta pelos atos e as atitudes dentro de campo do Pelé. Então eu sempre achei importante separar o que é o Pelé, separar o que foi o Edson. Porque o Edson morreu, se foi, o Pelé permanece. A obra do Pelé permanece, a memória deve e tem que permanecer. E não tripudiar, porque nós brasileiros temos o defeito de não reconhecer o que é feito de relevante para o Brasil, para o mundo. Se é um brasileiro que faz, a gente põe defeito. Dentro do quê? Se não é um brasileiro que a gente não acha que ele é o melhor, ele é o invencível, ele não tem defeitos. Por que nós temos essa mania de querer escolher ídolos que sejam perfeitos, se nós mesmos não somos perfeitos? Eu, você, qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, eu que estou fazendo o vídeo, não sou perfeito, passo longe da perfeição. E digo mais, não faço nem questão de ser perfeito. Então por que eu vou querer que um Pelé seja perfeito? E dentro de campo ele o foi. Que é o que a gente tenta tratar. É o que o Pelé fez em campo de relevante para o mundo, para o esporte e também para o Brasil. E levar o nome do Brasil. Mas muitas pessoas acham que o Pelé não foi perfeito. Você colocar motivos pessoais, é porque ele não reconheceu a filha no leito de morte e ela morreu de câncer. Então, por um castigo divino, Pelé também morreu de câncer. Sim, parece idiotice, mas tem gente que pensa nisso, compactua com essa ideia. Eu tento separar um erro grave, que foi esse. A gente não sabe o que houve nos pormenores, no particular. Tanto que o filho dessa filha do Pelé, um neto do Pelé, ele compareceu no velório. Então, e mesmo que perdoou o vô. O vô queria, antes de ele morrer, o Pelé,
queria que ele se fizesse presente. Ele aceitou. Ele ainda em vida, o Pelé, pediu para entrar em contato com o neto. Então, se ele já perdoou, que é da família, quem somos nós para ficar julgando? O brasileiro tem esse defeito de julgar demais. E muitas vezes quando você aponta muito o dedo para alguém, você não presta, você não é perfeito, muitas vezes a imperfeição mora dentro de nós. Acho que isso que é o que a gente não quer ver. A gente quer muita perfeição nas pessoas que a gente admira. Porque você não quer a perfeição, você quer o seguinte: você quer que a pessoa que você escolheu a honra de ser o seu ídolo seja perfeito. Não. Se bem que as pessoas que eu mais gosto no futebol passaram longe de ser perfeitos. Então, mas eu vi a perfeição dentro de campo. Porque o que a pessoa faz na vida pessoal, a minha não te interessa, a dos outros, a de um Pelé, de um Maradona, também não interessa. Mas o brasileiro gosta de glorificar o que é de fora, diminuir o que é de dentro. A não ser que seja o seu ídolo ou alguém que você defenda com unhas e dentes. Aquele que você julga ser um espelho, um exemplo. Pelé é o que ele fez dentro de campo. Ele é um exemplo dentro de campo. Ele driblou dificuldades desde o início de carreira e venceu. Mas o brasileiro, ou por inveja, ou por ser uma pessoa com mentalidade diminuta, pequena, gosta de diminuir as pessoas. Então o brasileiro não reconhece seus ídolos. Teve uma repercussão por parte da mídia, mas em nenhum momento você não viu essa comoção nacional como teve no Ayrton Senna. Eu, Ronaldo, não morro de amores por Ayrton Senna. No automobilismo, gosto da história de vida, tudo que ele já passou e pelos atos dentro da pista de Niki Lauda, como piloto e por arranjador, e até pelo seu lado mecânico. Sempre gostei mais de Nelson Piquet. Nelson Piquet, que virou polêmica nesses tempos pra cá, pelo seu lado político do Nelson Piquet, que eu não compactuo, mas eu sou minimamente inteligente para poder separar. Eu sempre gostei do Piquet dentro da pista, dentro de campo, né? No que ele está fazendo para eu poder gostar dele. Não, a opção política dele pouco me move, pouco me importa. Neymar também, de certa forma, ele é meio que diminuído nas coisas que ele faz. Pelo quê? Pela sua opção política, que também não me interessa. Eu também não compactuo com ela. Por quê? Porque para mim não é importante. Mas óbvio, sem querer comparar Neymar com Pelé, porque Neymar deu muito mais motivos, até mesmo dentro de campo, a falta de comprometimento. Coisa que Pelé dava demais, muito comprometimento. Mas é difícil. Uma terra que a gente tem Anderson Silva, que é mundialmente reconhecido no UFC, no Brasil ele é taxado como piada. Um negão alto de quase 2 metros e com a voz fina. É o que leva. E tipo, tratou ele como se fosse um palhaço. A gente trata Rubens Barrichello, um enorme, um grande piloto que cometeu o crime de não ser campeão mundial de Fórmula 1. Então, se não é campeão, é um lixo, não presta. É a visão do brasileiro. Então, o Pelé permanece, mas infelizmente, sem o devido reconhecimento brasileiro do seu povo, que glorifica até Maradona. Maradona foi melhor. Não acho, mas também não diminui o que o Maradona fez. O que o Maradona fez fora de campo não me interessa. E pro argentino também não interessa, que na Argentina Maradona é Deus. Todo mundo sabe que é um Deus imperfeito. É um Deus que teve seus defeitos, mas o pessoal sabe separar, o argentino sabe separar a figura de Diego Armando e a figura de Maradona. Maradona tem até uma igreja de devoção na Argentina. Pelé é piada nacional. Pelé é nível de chacota nacional, porque mundial Pelé é enorme. Se eu hoje faço um vídeo para falar de futebol, graças ao que Pelé plantou. Trazendo para o Palmeiras,
o Palmeiras foi o único time que na final da década de 50, teve a década de 60 e começo de 70, batia de frente com o Santos de Pelé. De vez em quando o Cruzeiro de Tostão dava uma cócega, mas Corinthians era irrelevante, Flamengo não existia. São Paulo então, quem era São Paulo nessa época? O Palmeiras foi o único que bateu de frente. Isso me faz admirar mais o Palmeiras e admirar mais o Pelé, o Santos de Pelé. Que todo mundo fala isso aí. Tem o Palmeiras, tem o Corinthians, mas o Santos é o Santos de Pelé. O Santos só é o Santos, um time do litoral, do interior. Só é grande porque é pela figura de Pelé. O brasileiro não reconhece isso. O Palmeiras, por sua vez, é a nossa digníssima presidente Leila Pereira, né? Que muitos amam, né? Um amor por Leila Pereira. Não foi, tinha compromissos no exterior. Oh, que coisa. Mas mandou um representante. O seu vice-presidente, Tarso Gouveia, foi lá, levou uma coroa de flores e as condolências à Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas a dona Leila Pereira não estava, né? Até nisso o Palmeiras também não é perfeição. Eu nem quero que atinja a perfeição. Gosto do Palmeiras porque o Palmeiras não é perfeito. O Palmeiras tem falhas. Eu até gosto do Palmeiras por não ser o maior, por não ser muitas vezes o melhor, mas o Palmeiras é o time que eu escolhi torcer. Pelé pode ter tido defeitos, Edson deve ter tido defeitos, mas reconhecer o que ele me fez é onde importa dentro do futebol. Um Barrichello que a gente sempre tratou como chacota e é bem quisto no meio do circo da Fórmula 1, o brasileiro é piada. Então, para você só é bom se atinge o seu desejo. Cuidado com seus ídolos. Ou melhor, procure não conhecer quem você acha que é herói. Procure não conhecê-lo na vida particular, na sua intimidade. Você pode se decepcionar. Por isso que eu procuro sempre separar as figuras e tratar somente o futebol como futebol. A paixão, o lazer, a distração. Da mesma forma que eu faço esses vídeos, por distração, sem almejar nada grandioso, somente um desabafo, uma brincadeira, um lazer, assim como eu encaro o futebol, né? Não é fanatismo, não é paixão, não é loucura, mas é futebol, mas é Palmeiras, mas é Pelé, né? Então pense nisso antes de você diminuir alguém que fez algo grandioso por mim, por você, pelo nosso país. O nosso país não é piada. Nosso país é grande, é forte. No futebol, na sua vida cotidiana. Mas depende de mim, depende de você. Não ficar lambendo a bunda do estrangeiro somente e jogando pedras em cima do que é nosso. Vamos amar mais o que é nosso. Merecemos. Pelé, você merece. Você é eterno, sim, pelo que você fez em campo. E é isso que me importa. O resto, a vida do Edson Arantes do Nascimento não me importa. A do Pelé sim, muito. Mas vamos falar do Palmeiras, né? Já dei esse desabafo, que a maior parte do vídeo foi só o desabafo. Eu ia falar do Palmeiras, falei do Pelé, porque eu quis fazer um vídeo dele no final do ano, mas só que estava misturado com a Copa do Mundo, eu falei, deixa pra lá. Mas começa o ano, comecei já falando de Pelé, que a figura é a pedra fundamental do futebol brasileiro e mundial, futebol moderno. Então vamos lá, vamos falar de Palmeiras também, que pouco fez nessa intertemporada, essa pré-temporada que a Copa do Mundo foi final do ano, então já começou o Palmeiras, não contratou ninguém, mas renovou contratos de gente importante. Dudu até 2025, um entrave, quero mais, eu quero menos, Dudu de férias, mas os empresários dele querendo mais, Dudu que já não ganha pouco, vai ganhar mais ainda até 2025. Então, Dudu, por ele almeja encerrar a carreira no Palmeiras. Uma carreira grandiosa. Hoje podemos dizer que é Dudu do Palmeiras. Ele já jogou no Cruzeiro, ele já jogou no Grêmio, mas hoje, e até acho que ele vai ser marcado na carreira dele, até pelos títulos, o Dudu do Palmeiras. Um novo Dudu. Já teve o Dudu dos anos 70, na segunda academia, anos 60 e 70. Temos um novo Dudu. Então, e que joga muito e não se esconde em jogos grandes.
melhorou muito o seu psicológico com o passar dos anos, deixou de ser aquele cara intempestivo, chiliquento, bravinho, que perdia a cabeça, hoje um cara mais centrado, focado e não tira o dele da raia, não foge da raia, não tira o dele da reta. Então ele é um cara que eu admiro muito pelo que ele fez. Tava para ir para um Corinthians, deixou de ir para um Corinthians, já praticamente fechado, tanto que o passaporte dele, para ele ir lá para a época, para a Copa Mickey, né, para Disney Cup lá, foi o Corinthians que tirou, mas ele acabou assinando com o Palmeiras. Então ele já estava palavrado, alinhavado com o Corinthians, mas seduziu mais dele o projeto do Palmeiras, né? E também fechamos também com Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, para até 2027, para mim, o maior estrangeiro com a camisa do Palmeiras. Sim, já passamos Madurga dos anos 60, 70, também da primeira e da segunda academia também, já Firpo Nunes, que foi um grande técnico do passado, Arce, grandes ídolos estrangeiros. Para mim, Gustavo Gomes, acho que ele passa todos. Ele passa e passa longe, assim, por longe, por ser um grande jogador, compromissado, profissional, né? Tal qual o Dudu, não foge da raia, lá briga por todas as bolas. Para mim, o maior zagueiro da história do Palmeiras, do que eu acompanho de 93 para cá, é o maior, mas para mim ele tá no mesmo, não no mesmo futebol, mas no mesmo know-how, no caso, no mesmo patamar que um Luiz Pereira. Em importância, não em futebol, vamos salientar na história do Palmeiras, né? Outro ponto importante para salientar também, né? Não teve contratações de impacto assim do Palmeiras, mas focar muito na base. Você falar na base do Palmeiras, ia falar de Endrick, que até os 18 anos vai ficar no Palmeiras. Até quando ele tiver completado 18 anos. Porque assim que completar 18, ele vai para o Real Madrid. Contratação milionária, vai encher o cofre do Palmeiras, ou não. A nossa querida e amada Leila Pereira deve morder algumas coisinhas também, né? Grande palmeirense Leila Pereira. Tem gente que ama. Que coisa. Mas vamos lá. Endrick, acho que vai desfilar o seu futebol. Vai ser presença marcante. Acredito em seleção brasileira. Tem futebol para isso. Tem o mesmo afinco que eu vejo em Dudu, que vejo em Gustavo Gomes. Vejo nele aquela sede de querer mostrar mais. Isso é bom pro Palmeiras. Então, o que eu posso salientar do Palmeiras é o quê? Fazer o mesmo, mas melhor. Esse é o lema do Palmeiras, né? Que eu contra tudo e contra todos. Todos juntos somos um. Mas agora vai ser fazer o mesmo, mas melhor. Esse é o pensamento do Palmeiras para essa temporada 2023. Mas será que vai ser possível que os nossos maiores rivais, tanto no nível nacional, o Flamengo, como o São Paulo e o Corinthians, estão se contratando? Mais, menos. Palmeiras, que o Palmeiras não contratou, vai focar mais na base. Só que o Palmeiras já está num nível maior que os rivais. Então será que esse nível permanecido do Palmeiras vai ser tão bom para, sei lá, a evolução dos rivais não fazer frente? Então, porque os rivais estão contratando. A gente não sabe como é que vai ser o nível dos rivais. Se vai prestar, se não vai prestar. Mas acredito que o Palmeiras vai mais uma temporada continuar relevante, que é o que eu sempre quero do Palmeiras. O Palmeiras lá em cima. O Palmeiras sem contratação, mas lá em cima, disputando títulos. E o Palmeiras, o time bom que é, com a estrutura boa que tem, disputando, muitas vezes o título pode aparecer. Ou manter o nível, porque o ano passado foi o quê? Teve Paulistão, Recopa, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou a tríplice coroa. Vai se repetir mais uma tríplice coroa? Vai conquistar mais 3 títulos? Se manter essa média tá ótimo, né? Tem gente que quer, mas não tem tal título. Mas tá ganhando título. Você que torce para um time que já teve muitos títulos no passado e hoje morre de fome? Então, muitas vezes as suas glórias vêm do passado, muitas vezes, mas não pode ficar no passado. Tem que ter um passado grande, se solidificar no presente e almejar e construir um futuro grandioso. E esse está sendo o Palmeiras. Teve seus percalços, teve suas falhas na temporada passada, mas sim, tem tudo para poder ter o restante de temporada muito, mas muito bom. Então basicamente é isso. Então o do Palmeiras é
O segredo do Palmeiras é manter o mesmo nível do ano passado, porque o Palmeiras quer fazer o mesmo, mas melhor. Para ser melhor, tem que se mexer mais. E também acreditar nas suas apostas. Não vai contratar, vai renovar o contrato de quem já está e focar na base? Então, legal. Planejamento é esse. Então, vamos acreditar. Abel Ferreira, mais uma temporada. Dudu, Gustavo Gomes, Hendrick, por mais uma temporada? Legal. Quem tem que ganhar é o Palmeiras, com grandes jogadores, formando grandes times. Mas tudo que vem para aumentar, poder agregar, é melhor. Eu acho que isso aí, o Palmeiras está trabalhando com uma linha muito baixa do que pode ou não fazer ou acontecer. O Palmeiras pode sair beneficiado, prejudicado, não sei, com essa ideia. Tem que jogar para poder ver se é ou não é. Mas acredito, vou continuar torcendo. E se o Palmeiras quer fazer o mesmo, tem, mas precisa fazer melhor para poder não ficar em zona de conforto. Fazer o mesmo, mas melhor, porque somos palmeirenses e queremos o melhor.